Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo Sem Parede. A Igreja de Cristo abençoada, santificada, purificada, sem mácula, sem mancha, sem defeito. E é um prazer me reunir com vocês aqui mais uma vez, trazendo um entendimento da obra de Deus consumada em 7 dias. E amados, primeiramente, como sempre, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, vai lá no sininho para que você seja notificado pelo YouTube toda vez que a gente gravar aqui um novo vídeo. E abençoado, antes porém, todavia contudo, eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Eu hoje estava conversando com os abençoados aqui no meu comércio, pessoas que compram aqui, e que eu fiz umas perguntas para eles, que eles sempre debatem, né, conversam, e que por serem religiosos, eles não aceitam de forma nenhuma o feito de Deus na cruz, e que para Deus, e que para eles, aliás, desculpe, e que para eles o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Deus na cruz se tornou em vão, se tornou inútil, porque eles querem fazer aquilo que Deus já fez e que não aceitam o Evangelho. Entende? Crente, ele não aceita o Evangelho, ele não crê no Evangelho. E crê em quem, Lira? Infelizmente no cãozinho, no pastor. Entendeu, abençoado? Então, eu veio na minha mente e eu falei para eles assim: abençoado, tu sabe qual é a maior maldição, qual é a pior praga, a pior desgraça que pode existir para o homem, no homem? Aí um respondeu que era viver sem Deus, que era não ter Deus, que era... E eu falei para ele, mas ninguém vive sem Deus, abençoado. Aliás, como nós estamos falando aqui da Bíblia, né? Nós estamos falando aos eleitos. Nós estamos falando aos espíritos revestidos de carne. Nós quem, Lira? Os pregadores da graça. Os pregadores do Evangelho, abençoado. Entende? Que o que nós pregamos, né? Essa loucura que vocês dizem que nós pregamos, que nós somos malucos, né? Nós somos malucos, mas é por Cristo, abençoado. Nós somos malucos por ter tido o entendimento, né? Que Deus, ele já fez todas as coisas e que foi no nosso espírito. E que a carne de nada se aproveita. E por que o abençoado não entende e não entende que já é perfeito, que já é sem mácula, que já é sem defeito, que já é abençoado, santificado, que já nasceu batizado no Espírito Santo, que já é templo e morada de Deus? Por que o abençoado não entende isso? Porque você tem igreja, abençoado. Porque você tem um pastor que não prega as grandezas de Deus, que ele já fez, e que é para você viver por fé nisso. Ele quer fazer. Para quê? Para te roubar, para te enganar, para te manter escravo deles, da religião, da igreja. E Lira, só você que está certo? Não, abençoado, eu não estou certo. Quem está certo é o Evangelho. Quem está certo é a Bíblia com entendimento. Entende, abençoado? Então, abençoado, como é que eu vou te batizar nas águas, né? Como é que eu vou te batizar nas águas se o Evangelho diz aqui, se a palavra de Deus diz aqui em Mateus 3,11, eu vos batizo com água
para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como é que eu sou um falso pregador, se eu estou te dizendo que esse batismo aqui que o teu pastor faz até hoje, foi o batismo de João Batista, e que ele veio endireitar o caminho do Senhor, e que isso daqui não tem nada a ver, que isso daqui era um batismo profeta? E o que tem a ver, Lira? O do Espírito Santo, abençoado, do dono do mundo. Esse batismo aqui, abençoado, era para arrependimento, era para tirar calor, era para tirar caraca, era para tirar sujeira. Que é exatamente o que acontece hoje nas empresas chamadas de igreja. Então, continuando aqui, cada qual respondeu uma coisa, e eu falei, olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião, e você, nem do canal, nem de lugar nenhum do mundo, é obrigado a crer no meu pensamento. Mas, pelo conhecimento da Bíblia, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, de que a religião matou Jesus, de que a religião escravizou os homens, de que a religião há 2000 anos atrás já vivia roubando, entende? Vivia roubando o quê? Os alimentos. E viviam pegando sacrifício, todo tipo de sacrifício. E ainda no antigo pacto, ele disse, sacrifício, não quero sacrifício. Deus, ele não quer sacrifício, abençoado. Ele quer misericórdia. E o teu pastor diz o quê? Quanto mais sacrifício, melhor. Então, por que é que vocês não gostam do que nós pregamos? Porque nós pregamos a verdade, abençoado. E o teu pastor só prega mentira. Se a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, né? Como que eu vou dizer para tu, quanto mais sacrifício, melhor, abençoado? Como diz o teu pastor. Então, Lira, qual é a pior coisa que existe na vida do homem de uma maneira geral, do mundo inteiro? A religião, abençoado. A religião. A pior coisa que existe no mundo, abençoado, além dos políticos, além da política, né? Além da política, a pior desgraça que existe na face da terra é a religião. A pior desgraça é que dá lugar a todas estas manifestações de Deus que existe, né? Tudo que está aí, abençoado, é manifestação de Deus, abençoado. Ele diz lá em Isaías, eu mato, eu firo, eu saro, eu faço viver, eu faço morrer. Então, Deus, ele não está morto, abençoado. Tudo que acontece que vem aos homens, né? Doenças, terremotos, tudo isso daí é por causa da religião. Por causa da religião, por quê, Lira? Porque a religião se reúne para chamar Deus de mentiroso, abençoado. Dizendo que ele não fez nada. E o evangelho diz o que ele já fez tudo. Foi no teu espírito. Então, a religião é só para chamar Deus de mentiroso, para te escravizar e para te roubar. Mais nada. Quando você está se arrumando e dizendo que vai para a tua igreja, né? Você já está contra Deus, abençoado. Eu sinto muito dizer, olha, o sistema evangélico doutrinal, né? O sistema religioso denominado de católico, né? Todos esses sistemas religiosos, eles induzem as pessoas a viver contra Deus. Como assim, Lira? Dizendo que tu vai para a tua igreja. Quando Cristo diz aqui, ele disse para Pedro, eis que digo que és pedra,
E sobre esta pedra, não é sobre Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, no singular, abençoado, a minha igreja. Então o que a religião faz? Chama Deus de mentiroso, diz que ele não tem igreja nenhuma. E quem é que tem? O Bartolomeu, o Chico Tripa, o Cabeça Seca, o Chapéu Grande, né? Aquele capeta lá que fala bem mansinho, que diz que prega a graça, e bota 500 contas para tu ficar dando dinheiro. Entende, abençoado? Então, para quê? Para chamar Deus de mentiroso. Para fazer campanha, para pegar envelope, para entrar numa porta de madeira, para fazer culto de libertação. Engraçado, né? Que vocês não conseguem ver porque a religião te cega. Você não consegue ver que o pastor, ele faz culto de libertação hoje, né? E amanhã, tu sabe o que ele vai fazer? Presta atenção. Ele fez o culto de libertação hoje. Então, se o culto desse ladrão se libertasse alguém, né? Você estava liberto de tudo, né? Mas não. Quando for amanhã, ele vai fazer culto de expulsar demônio. Com as mesmas pessoas, na mesma igreja que ontem ele fez culto de libertação. Ou inteligente, que você não consegue entender. Então a maldição do homem é a religião. A maldição do homem é as igrejas. A maldição do homem é você se reunir para adorar um Deus que não existe, abençoado. Abençoado. É esse Deus apresentado por esses cães aí, por esses teólogos, por esses capeta aí, chamado pastor. Me diz uma coisa, é um Deus pobre, precisa do teu dinheiro. O da Bíblia não é esse. O da Bíblia diz que antes de ele nada existia e ele criou todas as coisas. Não é esse Deus. Esse Deus aí, se tu não der dinheiro para ele, ele te chama de ladrão. Esse não é o Deus da Bíblia, abençoado. Esse Deus da Bíblia aqui diz que você já é abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Esse Deus aqui da Bíblia diz que você é propriedade exclusiva dele, abençoado. Entende? Esse Deus aí da tua igreja, do evangélico e do católico, diz que vai te saltar câncer, porque o teu dízimo está atrasado. E assim sucessivamente, abençoado. Então, tu quer uma desgraça, tu quer uma praga maior do que essa, do que a religião te separar de Deus, abençoado. Você não... nada pode te separar do amor de Deus, tá, abençoado? Nada pode te separar de Deus. Por quê? Porque não foi você que procurou ele. Não foi você que buscou ele. Entendeu, abençoado? Como assim, Lira? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Os filhos de Deus são os espíritos. Foi ele que escolheu desde antes da fundação do mundo. Entende? Que está aqui revestido de carne. Então, abençoado, ninguém, nada pode te separar de Deus, abençoado. Exatamente porque não foi a religião. Não foi a religião que buscou Deus, não foi você. Quando você nasceu, você já nasceu com Deus, abençoado. Antes de tu nascer, aliás, tu já era de Deus. Quem? Os eleitos, os escolhidos, que não são todos. Entende, abençoado? E o que a religião faz? A religião faz você acreditar que você só tem Deus se você estiver na igreja, na tua igreja. Não pode ser do outro, tem que ser da tua igreja. Tu só tem Deus se estiver lá. E você não consegue entender isso. Então, eu vou ler aqui para vocês 1 João. Vou ler e vou te explicar, tá?
Porque ler, só ler, não adianta, abençoado. Não adianta você abrir a Bíblia. Você tem que abrir a tua mente, o teu entendimento. A Bíblia você diz que já leu 15 vezes, mas não sabe nada. Olha, João 1:7. Olha, João, aqui é o antigo pacto, né? Mas toda a Bíblia nós devemos ler e entender que não foi para nós. Que nada disso aqui é para aplicar em nós. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos depois de tudo consumado, de tudo feito. Então não é para tu fazer nada, a não ser crer no que ele já fez. Então, olha, João 1:7, ó. João 1:7, ó, preste atenção. Este, falando de Jesus, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, aqui, né? Aqui está falando de Jesus de Nazaré, que era a luz, e que ele veio para que, por intermédio dele, da luz, todos crescem nele. Todos quem? Toda a humanidade? Não. Entende, abençoado? Ele está falando aqui com os discípulos dele e se referindo aos judeus, escolhido, os eleitos. Não é todos os judeus. Isso tem que ser explicado, abençoado. Porque senão você vai pensar que é toda a humanidade. Quando se refere a todos, na Bíblia é todos os eleitos. Porque só eles que vão crer. Então, olha, João 1:7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim, ó, de todos virem a crer por intermédio dele. Então, quando é que você deve crer? Quando é que você tem que crer? Você tem que crer somente na obra de Deus. Você tem que crer pela obra de Deus que foi feita em 7 dias e que tudo já foi consumado. É para você crer nisso. Entende, abençoado? E que aqui ele está falando com os judeus, não está falando conosco. Nós não somos mais do filho do homem, abençoado. Nós não somos do filho. Não existe mais filho. O filho só foi até o ano 70, quando ele entregou o reino ao Pai. E daí se consumou todas as coisas, e Deus é Espírito, sempre foi, um Deus único, habitando, morando em todos os eleitos, morando em nós. Que o teu pastor manda tu esperar, entendeu, abençoado? A religião, a maldição dos homens. E que Deus se manifesta aí e você não consegue ver. Você diz que é um diabo que não existe. Ou seja, na igreja evangélica e em todas as religiões, né? O Deus daí não é o Deus da Bíblia, e o diabo, o Satanás, o inferno, o demônio, tudo isso daí não é o da Bíblia, abençoado. Não é o da Bíblia, não tem nada a ver. Então nós pregamos para quê? Para levar o teu entendimento, ao teu esclarecimento, que você vive na mentira, que você vive no engano, que você vive na maldição da religião, do qual vocês brigam, mas por Cristo não, vocês nem conhecem Cristo. Vocês nem conhecem Cristo, abençoado. Então,
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, todos os eleitos. Então, tudo é por fé, não tem nada a ver de purificar, tem nada a ver com água, com batismo em água, não tem nada a ver com isso. Aqui, olha, 1 Pedro, deixa eu ver aqui. Então, abençoado, a Bíblia, como eu já expliquei em todos os meus vídeos, é para você ler, para ter o entendimento, o que foi, para quem foi e até quando foi. E não é para você aplicar nada, abençoado. Nada da Bíblia é mais para aplicar em ninguém, abençoado. Entende? Porque senão vai se fazer o que já está se fazendo aí, criando-se uma doutrina, chamando Deus de mentiroso e dizendo que ele não fez nada, que é o que o religioso faz. Olha, aqui em 1 João 1,7, ele diz assim, ó, falando não comigo, não contigo, falando com eles lá, com os judeus. Nós nem existia, abençoado. O Brasil nem existia. Então, Pedro, Tiago e João são pregadores da lei, são pregadores do primeiro pacto. Ele diz assim, ó, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, falando dele, de Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Olha, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então, João está falando para ele lá com os judeus, e está dizendo para eles continuarem andando na luz. Muito embora uma vez na luz para sempre, abençoado. Entende? Nós não perdemos salvação, nós não perdemos adoção de filho. Uma vez filho, filho para sempre. Então ele está dizendo para eles lá, olha, se vocês andarem na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantendo comunhão com os outros irmãos, né? E o sangue de Jesus, ó, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Vos purificará por quê, João? Porque ele estava antes do ano 70. Então, todos eles, tanto os judeus quanto os gentios daquela geração, estavam aguardando. Aguardando o quê? Tudo. Estava aguardando a graça. Estava aguardando os feitos da cruz. Estava aguardando ser revelado o ministério que estava oculto. O quê? A graça. Que era para viver só por fé. Que isso não chegou a vocês, abençoado. Não chegou a vocês. Chega por intermédio de nós, mas vocês dizem que tudo é mentira. Então, quando foi que aconteceu isso daqui, ó? Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, ó, nos purificará de todo pecado, que o teu pastor disse que tu é pecador. E João está dizendo, vos purificará, botando para o futuro. E quando foi que aconteceu? Na cruz. Vou te mostrar aqui, ó, Daniel 9:24, que que foi a última profecia a ser cumprida, né? Foi Daniel e Mateus 24:34. Entende? Olha, Daniel 9:24. Isso daqui é a consumação de toda a escatologia. Isso daqui é a profecia da queda do templo, do último inimigo a ser vencido, que seria o que? A morte. E Lira, o que é que tem a ver o templo com a morte? O templo, abençoado, era
o principal símbolo dos judeus da lei de Moisés, e que era o que? O ministério de condenação e morte. Então, o último inimigo a ser vencido era a lei de Moisés, era a queda do templo, entende? Que isso aqui é a morte que ele venceu, não é a morte adiana, não é a morte biológica, abençoada. Então, olha, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, tirar o pecado. Tirar o pecado do mundo. O mundo daquela época, daquela geração. Que era o quê? Qual era o pecado? Qual era o pecado que existia? A transgressão da lei. Entende, abençoado? Que fisicamente ainda estava em vigor. Então, olha, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, ó, essa transgressão aqui, que ele diria que ia por fim, é a lei de Moisés. Entende? Para expiar a iniquidade, ó, para a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, o que era a transgressão? A transgressão para eles lá, não para nós, nunca foi para nós não conhecemos pecado, nós não conhecemos transgressão, nós somos depois de tudo já feito, viver só por fé. Quando você nasceu, você já nasceu com tudo. Quando o teu filho for nascer, ele já vai nascer com tudo, sendo a igreja de Deus, sendo o templo e morada dele, se ele for um eleito. Para fazer cessar a transgressão, né? Para dar fim aos pecados. Qual pecado? A transgressão da lei. Se ele veio para cessar a transgressão, então não ia mais haver pecado, porque o pecado era a transgressão da lei, abençoado. Acorda! Para dar fim aos pecados, olha, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Qual era a justiça eterna? Jesus de Nazaré, né? Ele profetizou que ele viria como juiz, como vingança para aqueles, todos que mataram Jesus, todos que mataram Zacarias, todos que mataram os profetas, todos que matou Abel e assim sucessivamente. Então, esse é o juízo da Bíblia, do qual fala que se deu no ano 70, abençoado. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Justiça eterna, como assim, Lira? Aqueles que foram julgados e que já estavam julgados, né? Porque isso aqui foi feito em 7 dias e que isso aqui é só manifestação. Então, para a vida, para a morte, para a segunda morte. Ou seja, para ir para o inferno e não ter o seu espírito, não era vivificado. Entende, abençoado? Ou seja, a morte adiana para sempre. Ficar preso na sepultura, no cemitério, no ágil, no inferno. Então, e os espíritos que dormiam, que eram os eleitos de Deus, né? Eles tiveram um novo corpo. Esse corpo foi glorificado igualzinho o corpo de Cristo, Espírito. Então ele diz, olha, para a vida eterna, para selar a visão, né? Para selar a visão que para cumprir Daniel 9:24. Para selar a visão e a profecia, ó, e para ungir o santo dos santos, falando do santuário de Deus, né? Que não seria mais de parede e que somos nós. 25, sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe
7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, falando de Jesus, e já não estará. Não estava mais aonde? Não estava mais aonde? Na terra, abençoado. Entende? Na verdade, nem na terra e nem no céu. Ali estava acabando a manifestação de Deus em carne, como filho, como Jesus de Nazaré. Acabou. O teu pastor, né? Esse desgraçado, o teu doutor, o teu teólogo, né? Ele não pode pregar nada para aguardar, para você esperar. Nada, abençoado. Nada. E também ele não pode pregar em forma alguma Jesus de Nazaré. Deus como filho, abençoado. Não pode pregar mais. Há 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Não pode mais pregar Deus de Israel. Por que, Lira? Porque não existe mais. Não existe mais Deus de Israel. Esse Deus foi a manifestação de Deus só para Israel. Tu imagina, abençoado, tu com essa cabeça de coco que só tem água, tu imaginar que hoje existe o Deus de Israel? Então nós estamos sem Deus. Porque é o Deus de Israel, eu não sou de Israel. Você não é de Israel, inteligente. Israel era aquele povo de Israel, do qual ele escolheu para se manifestar só para ele, e que aquele povo era povo exclusivo dele. E agora é Israel celestial. Há 2000 anos atrás, para frente, são os espíritos. Não tem mais Deus só de Israel. Não existe mais aquele Israel, abençoado. De novo, aquele Israel do qual era só o povo de Deus acabou, abençoado. E qual é o Israel que existe hoje? Criado pela ONU, abençoado. Tem nada a ver com Deus. Nada, nada, nada. O povo de Deus são os espíritos. São a Israel celestial, já está dizendo. Não existe mais judeu, não existe mais gentio, não existe mais escravo, não existe mais mulher ou homem. São os espíritos. Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha, esse aqui do qual Daniel está profetizando, né? Ele está falando do segundo templo, tá? Porque o primeiro templo Deus usou Nabucodonosor para derrubar. Então foi reedificado. E no ano 70 foi derrubado. Para sempre. 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, falando de Jesus de Nazaré. E já não estará. E o povo de um príncipe, falando do general Tito, abençoado. Que na época era príncipe. E que se tornaria que lá era vou ler aqui, tá? Será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, falando do general Tito, né? Falando do general Tito, e o povo de um príncipe que há de vir, lutando para o futuro, porque aqui é profecia, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui já aconteceu. Esse povo de um príncipe, do qual Daniel está profetizando, né? Seria o general Tito, que na época ele era príncipe porque o pai dele era imperador. Entendeu? Então, esse povo de um príncipe dos romanos,
né, do Império Romano, é chefiada pelo general Tito, né? Ele invadiu Jerusalém, abençoado, e acabou com tudo. Até hoje tem lá o chamado Muro das Lamentações, que eles lá, por não ter entendimento, eles vivem lá ainda no ruído, ainda no monte de pedra que ficou lá, que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, abençoado, olha, são 35 minutos e eu vou parar por aqui, né? Sempre lembrando para vocês que o cãozinho não gosta que a gente repita, mas é para ver se tu acorda. Nada da Bíblia, né? Tu pode praticar, não é para você praticar nada da Bíblia, abençoado. Quando você pratica algo da Bíblia, né? Dizendo que você vai fazer, que você vai se reunir para o teu ladrão orar e fazer, né? Você está dizendo que os feitos da cruz, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não adiantou de nada, abençoado. Não adiantou de nada. E o que vai adiantar a oração do teu ladrão? Ou seja, você está dizendo que Deus é incompetente, que Ele não fez nada, e que você é que vai fazer. E que o homem não tem poder de nada, abençoado. Nada. Ele é que já fez todas as coisas. Quando? Quando ele botou uma mão para a direita e outra para a esquerda e falou, tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer. O justo viverá por fé. Por isso que Paulo pregou lá aos Gálatas dizendo, Cristo vos libertou da maldição da lei. E o que era a lei? O ministério de condenação e morte. O que era a lei? A religião que está aí, toda. Então, Paulo pregou para eles lá, para os Gálatas, dizendo, não Cristo vos libertou da religião, Cristo vos libertou das igrejas. Cristo pegou a única igreja que tinha no mundo e derrubou. Entende, abençoado? Quando ele diz Cristo vos libertou da maldição da lei, ele está dizendo isso. Que a religião é maldição, abençoado. A religião, ela induz você a ser contra Deus. Ela induz você a crer que Deus é miserável, é desgraçado. Que Deus não faz nada. E que Deus é escravo do teu pastor, abençoado. Segundo ele, vai fazer se ele orar. Então Paulo falou aos Gálatas, Cristo vos libertou da maldição da lei, da religião. Não se submeteis de novo ao jugo da escravidão, das igrejas, da religião. Não pode faltar um culto. Só tem Deus se estiver lá. Entende, abençoado? Abençoado, tu imagina... um lugar desse aqui que eu tô aqui agora, de parede, eu só tenho Deus se eu estiver aqui dentro, abençoado. E se tiver um ladrão, porque só ele que tem acesso a Deus e orar por mim. Isso é escravidão, abençoado. Isso é loucura. Isso é você viver contra Deus. Então, ele disse para os Gálatas, olha, Cristo já te libertou disso. Não se submeta de novo a isso. Não se submeta de novo à doutrina de homem. Porque Cristo em nós não é mais a esperança. Já é a realidade. Por quê? Porque nós estamos depois do ano 70. Entende? E por que Paulo falou para eles lá que Cristo em nós é a esperança da glória? Porque eles estavam aguardando, abençoado. Nós não estamos aguardando mais nada. É para tu crer. Graça e paz.